verso de número 21. Quero a sua atenção mais uma vez, porque o assunto missões, irmãos, ele é muito importante. Muito importante, porque quem deu essa missão foi o Senhor Jesus para nós. Não é isso? Foi o Senhor Jesus para nós. Então nós temos que obedecer essa palavra, essa missão que o Senhor deixou aí para todos nós. Todos têm. Verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por a tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Aqui estamos mais uma vez e pedimos ao doce Espírito Santo que complete, ministre essa palavra aos nossos corações e nos faça entender e compreender a tua palavra nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento, por gentileza. Irmãos, eu quero falar nessa noite, subordinado ao tema, e eu vou estar repetindo isso aqui diversas vezes, acerca da a missão não pode parar. Vou repetir. A missão, ela não pode parar. Somos sabedores acerca do ID do Senhor. Foi mencionado aqui, na abertura desse culto, as palavras do Senhor Jesus, dizendo, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a todas as nações, não decorando, mas ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Palavra de Jesus, do Criador, do Eterno, daquele que, diante do texto que nós lemos, João 3,16, que não poupou o seu único filho, aquele que sacrificou, entregou o unigênito, o filho. Então, missões, ou fazer missão, está ligado a sacrifício, a entrega, a renúncia. Missões é a batida do coração de Deus. Missões é o missionário que sai da sua região, da área geográfica, vai para um outro país. Imagine isso, outra cultura, por amor a algumas almas, aquelas almas que estão ali. Ele enfrenta tantos desafios. Então, missões está ligado a sacrifício, a renunciar o nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer. Porque, afinal, o Criador que nos escolheu. João, capítulo de número 14, capítulo de número 15, verso 16. Jesus ele vai dizer, olha, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei, para que vades e dê fruto, e
e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedis em meu nome, o Pai vos conceda. O Criador nos está dando a oportunidade de sermos participantes de anunciar as boas novas. Olha que maravilha isso. É Ele que vai nos capacitar, é Ele que vai nos preparar, é Ele que vai trabalhar em todas as áreas que não temos a habilidade para fazer. É Ele que vai fazer. É o Criador. É por isso que ele diz em João capítulo 14, verso 1, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito, vou vos preparar lugar para onde eu estiver, possais também estar vocês. Veja bem isso. Que maravilha. Um Deus que está preocupado, um Deus que está olhando para mim e para você e está dizendo, olha, eu sei que você não tem habilidade, mas eu te preparo. Eu sei que você não tem estrutura, mas eu te dou resistência. Eu sei que você tem dificuldade, mas eu serei contigo, estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu não vos deixarei sozinhos. Vocês não serão órfãos. Eu estarei presente. Esse é o Deus missionário. É o Senhor que está olhando para mim e para você e dizendo nessa noite, olha, existe muitas pessoas aí fora precisando de serem alcançadas. Alcançadas. O Senhor, Ele nos chama, nos escolhe, nos vocaciona para fazer parte dessa mensagem das boas novas. A mensagem não é sua. A mensagem não é minha. A mensagem não é para agradar o homem. A mensagem é para transformar a vida do homem. A mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem que vem trazer uma mudança, uma transformação no seu interior e vai refletir no exterior, e a mudança vai acontecer e as pessoas serão impactadas por causa da glória de Deus nas nossas vidas. Ele nos chama, o chamado vai encontrar, vai nos atrás de nós. Não adianta, escute isso, não adianta tentarmos nos esquivar do chamado de Deus. Não adianta queremos comprar uma passagem e entrar no primeiro barco que aparece ancorado ali, indo em sentido contrário à vontade de Deus. Não adianta. Por quê, pastor? Porque o chamado vai nos encontrar. O Deus que nos chamou, Ele está dizendo para mim e para você, não adianta, você pode até fugir, mas eu vou atrás, eu vou te encontrar e o propósito vai ser cumprido. Então nós estamos diante de um Deus, e eu quero aqui nessa introdução passar isso para você, que Deus nos chama, Deus conta conosco. Deus conta conosco. E a missão não pode parar, porque Deus conta conosco. A missão não espera, porque as almas não podem esperar. Às vezes que nós estamos passando, a igreja atual, nos continentes, o cristão, ele não está entendendo a dimensão disso. A igreja está enfrentando situações que há muitos que estão inseridos dentro da igreja, irmão, que querem permanecer como ovelhas. Por ovelhas que querem ser alimentadas pelo pastor, cuidadas. E Deus está nos chamando para crescer. Deus está nos chamando para avançar. A palavra do Senhor diz que já eram para ser mestres e ainda são crianças. O escritor do livro de Hebreus fala sobre isso. Deus espera que nós venhamos entender que existe um chamado para você. Existe um chamado para a igreja.
Quem prega o evangelho não representa a si mesmo, mas o céu. Nós somos mensageiros do Senhor Jesus. Volto a mencionar, a mensagem não é sua, a mensagem é de Cristo. A mensagem é do Senhor e tem almas esperando o abrir da nossa boca. Existem cidades, existem pessoas aguardando, irmãos, o abrir da nossa boca, uma atitude nossa, um posicionamento nosso, para que elas possam ter os seus olhos abertos, para que elas possam encontrar a maravilhosa luz que você sabe que existe. Que outrora você não sabia, mas hoje você sabe. A missão não pode parar, porque o amor de Deus ainda salva, a realidade do mundo ainda clama, e a igreja ainda é a agente viva do reino de Deus. Então eu quero, nessa primeira introdução aqui, falar com você de 3 aspectos importantes. Por que a missão não pode parar? Porque o amor de Deus continua o mesmo. A missão não pode parar, porque o amor de Deus ainda salva. O amor desse Deus, e Deus amou o mundo de tal maneira. A missão é sustentada pelo amor de Deus, que ainda age, alcança e transforma vidas. É o amor que está se esfriando, lembram disso? Jesus, ele diz, olha, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar, mas não de todos. O amor de muitos, mas não de todos. Nós sabemos que o amor precisa estar presente, porque o amor de Deus, o Deus que ama, o Deus que nos ama, o Deus que, o Deus que passa isso para nós, é o Deus que quer que nós venhamos amar também aqueles que estão lá fora. Amar aqui perto, aqui dentro, é muito fácil. Mas Deus nos chama para amar o mundo de tal maneira. A missão é expressa, a missão é a expressão prática do amor redentor de Deus. Fazer missão é ajudar, servir, estender as mãos, é chorar com os que choram, é se disponibilizar. A missão não pode parar, porque o amor de Deus continua. A missão não pode parar, porque o evangelho ainda é o poder de Deus que salva. Lembra que Paulo diz, eu não me envergonho desse evangelho? Missão não pode parar, porque Deus quer perdoar pecados. Deus quer transformar vidas. Não há outra mensagem com poder de regenerar o homem a não ser a palavra de Deus. Não há nenhum outro livro, não há outro caminho. O único caminho para a salvação é Jesus Cristo de Nazaré. Só Jesus salva. Só Jesus transforma. Então, a missão não pode parar, porque Deus ainda quer salvar. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Diante daquele contexto, diante daquela situação, o carcereiro e a sua casa foram salvos. A missão não pode parar, ainda que doa. Julimara, Viviane, ainda que a missão nos faça chorar, ainda que a missão nos pressione, pastor Fernando, ainda que fazer missão é renunciar, fazer missão é sair do conforto nosso, é ser chicoteado, como Paulo e Silas foram, mas mesmo assim chegar e dizer, olha, não lhe faça nenhum mal, Jesus quer salvar você. Jesus quer salvar a tua família, Jesus quer salvar a tua casa. Onde o evangelho entra, o inferno perde território. A missão não pode parar. Você não pode deixar de falar das maravilhas do Senhor. Olha você aqui, irmãos. Você não tinha conhecimento até então acerca desse Deus tão maravilhoso. Porque às vezes nós encontramos alguns cristãos, algumas pessoas
dizendo que Deus é um Deus carrasco, é um Deus que não quer, sabe, um Deus que vai ferir. Irmãos, Deus é amor. Deus quer salvar, Ele é justiça, sim, mas Ele é amor. O amor dele está aí para todos. Um Deus que quer salvar. Um Deus que quer mudar vidas, transformar vidas, tirar elas ali desses lugares horríveis que elas estão, nas trevas, nas drogas, na prostituição, no pecado. O amor de Deus, a missão não pode parar, porque tem muita gente para ser alcançada. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o seu único filho, por amor ao mundo. Não fazendo acepção de pessoas. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nós não somos os melhores. A graça do Senhor vai em Lodebar e alcança o Mefibosete. O amor de Deus alcança, sabe, aquele mais miserável pecador, aonde ele estiver, o amor de Deus vai lá para alcançar. Por isso que a missão não pode parar. Porque a palavra vai de encontro àquele que está à beira do caminho, como Bartimeu, e dá visão para ele. Restitui como restituiu na vida de Mefibosete em Lodebar. Vai viver agora no palácio. Jesus veio para os doentes, para os enfermos, para os necessitados. Isso é o Evangelho. E às vezes a igreja não entendeu a missão, o papel dela. Queremos, sabe, ignorar o que está acontecendo lá fora. Nós não podemos ignorar isso. Como igreja, nós precisamos, na verdade, arregaçar as mangas e trabalhar em prol do reino de Deus. E não simplesmente vir aos culto e outro culto e outro culto. E não há transformação, não há mudança, não há crescimento. As pessoas, elas estão dentro das igrejas há tempo, há anos. A membresia, uma carteirinha, fazem parte de departamento, participam de conferências e conferências anualmente. Mas ainda não está disposto a se doar. Não está disposto ainda a ir atrás do perdido. Estamos ocupados demais. Estamos esquecendo que outrora era nós que estávamos ali na lama do pecado. Era nós que estávamos cegos. E por causa de alguém que anunciou as boas novas, nossos olhos começaram a se abrir. As escamas começaram a cair dos nossos olhos. E às vezes nós temos dificuldade de chegar num ambiente e falar acerca de Jesus. Pense nisso. Às vezes o cristão tem dificuldade de estar num ambiente e falar, não, eu não vou falar acerca de Jesus, não. Sabe, as pessoas não querem ouvir. Irmãos, como cristão, nós temos que anunciar as boas novas. É uma missão, é o ide do Senhor. Por quê, pastor? Porque ninguém está fora do alcance da graça de Deus. É o Senhor que vai alcançar, irmãos. É você abre a boca em obediência à palavra e o Espírito Santo vai trabalhar nessas palavras. É o Espírito Santo que vai fazer essa pessoa parar, ouvir, ou ela vai até te não aceitar bem de princípio, mas aquela palavra foi liberada sobre aquela vida. E o Espírito Santo vai trabalhar conforme o que lhe apraz. Quem você tem excluído do meio que Deus quer salvar? Porque às vezes a gente é assim, irmãos. A gente exclui. Quem somos nós para olhar e dizer que aquele não vai servir? O amor de Deus é para com todos.
A missão é para todos. A missão não pode parar. Eu não posso me esquivar, eu não posso dizer, olha, esse chamado é para o Ronaldo. Não, esse chamado é para todos. A missão é para todos. De uma maneira ou de outra, você está inserido no pacote. Você precisa buscar o conhecimento dessa palavra para que você venha ser um instrumento, você venha ser luz desse mundo, sal da terra e fazer a diferença. A missão não pode parar porque o mundo ainda clama. Não é isso? O mundo, olha para o mundo, olha para os acontecimentos, olha para centenas de famílias, pessoas que talvez você conheça, está perto. Mas olha para, imagine isso, nações, pessoas clamando, pessoas cegas espiritualmente, pessoas que estão longe, longe, longe da presença do Senhor. E que elas estão, e que Deus está esperando que nós venhamos abrir a nossa boca e falar com elas. Porque os campos ainda estão brancos para a colheita. Você crê nisso? E Jesus disse que falta trabalhadores. Missões. Missões. Não tem como, em um culto de missões, falamos tanto de missões, estamos fazendo, a igreja faz missões, a igreja ajuda. Mas irmãos, eu creio como pastor dessa igreja que ainda é pouco. Porque a igreja precisa entender que ela não pode ficar lenta ou adormecida. Ou preocupada consigo mesmo. Preocupada com, somente as suas tarefas. O cristão que só preocupa consigo mesmo. Nós não podemos, tem pessoas aí aguardando, os campos estão brancos para a colheita. A missão não pode parar. A missão não pode parar, há uma urgência. As pessoas estão prontas, mas a igreja está lenta. Já parou para pensar nisso? Irmãos, tem pessoas, escute isso. Cleiton, tem pessoas que está faltando, sabe o quê? Jéssica, só o abrir da nossa boca para falar do amor de Cristo e elas se rendem. Existem pessoas que estão precisando de um tempo nosso, que nós não temos, porque nós estamos ocupados demais. O abrir da nossa boca vai fazer com que o Senhor venha tocar nessas pessoas, elas vão se derreter na presença do Senhor e vão se render ao Senhor. E nós não estamos fazendo como igreja. O atraso da igreja é a condenação de muitos. A igreja está fazendo, não só essa, como a igreja em vários países, os continentes, estão trabalhando, estão fazendo, é verdade, os missionários estão fazendo, mas imagine se houvesse um grande exército fazendo. É isso que eu quero levá-lo a entender. Você está fazendo, você contribui, você abençoa, mas irmão, você sabe também que você poderia estar em um nível muito maior. Você também poderia estar fazendo muito mais. Não é que você não esteja fazendo. O que será que estamos priorizando mais do que a seara? Nós precisamos pensar nisso, irmãos. Me recordo de uma mensagem que eu falei sobre a igreja Lázaro. Uma igreja adormecida, morta. A igreja Marta, uma igreja atarefada demais, ocupada demais. E a igreja Maria, que resolveu buscar Jesus aos pés de Jesus. Que igreja nós estamos sendo? É por isso que não é correto pessoas dizerem, eu sou a igreja. Nós não somos a igreja. Você não é a igreja. Você é membro do corpo.
Você é templo do Espírito Santo. Porque existem pessoas que, se elas disserem que são igrejas, que tipo de igrejas elas seriam? Igrejas fechadas? Igrejas sem eletricidade, sem luz? Igrejas que não buscam? Igrejas sem comprometimento? Igrejas que não é disponível? Nós não somos igreja, nós somos membros do corpo de Cristo. Coletivamente, agora nós estamos como igreja em que Cristo é o cabeça. Por que a missão não pode parar? Porque o tempo que perdemos é a eternidade que outros perdem. Isso mexe muito comigo. Carla mencionou aqui, lado da Nigéria, está cristãos sendo mortos. Você sabia disso? Igreja que foi incendiada, muitos foram mortos, fugiram, e a igreja toda queimada, sem teto, sem nada. Os cristãos foram, no dia seguinte, reuniram no meio das cinzas e adoraram o Senhor. Irmãos, nós vivemos em um país que nós temos até então uma certa liberdade para fazer muitas coisas. Será que isso vai continuar, essa liberdade? Eu não creio que vai. Eu creio que a igreja sim vai ser perseguida, como diz a palavra. Mais ainda. As coisas vão apertar. As situações não estão ficando favoráveis para o cristão, não. Pastor, isso é ruim? Não, isso é bom, porque Jesus está voltando. Então eu não posso me prender e ficar preso às coisas em si, às coisas terrenas. Não, aproveite tudo que você precisa, seja cabeça, não seja cauda, usufrua daquilo que Deus está te dando, sabe, o benefício do seu trabalho, mas não esqueça de Jesus. Não deixe a sua vida espiritual ser conduzida de qualquer maneira. Tenha verdadeiramente, sabe, esse desejo de buscar a face desse Deus. A missão não pode parar porque há milhões de pessoas sem Cristo. Há centenas de pessoas e talvez nós tenhamos aqui pessoas na nossa família ainda que não se renderam ao Senhor. Estão tão perto de nós. Vizinhos, mas parentes, que estão tão perto de nós, que estão olhando a nossa conduta, que estão olhando o nosso proceder, que estão nos observando, que estão olhando como nós tratamos a esposa, os filhos, como nós criamos, estão nos observando. Se verdadeiramente somos servos, se verdadeiramente os filhos estão observando, se amamos mesmo esse Deus, eles estão observando. O silêncio missionário é cumplicidade com a perdição. Quando nós nos silenciamos, quando nós nos esquivamos, quando nós não queremos pregar a palavra, quando nós não queremos nos posicionar, vidas estão se perdendo. Vidas estão se perdendo. Por que a missão não pode parar? Porque Satanás ainda cega o entendimento de muitos. 2 Coríntios 4:4. Paulo escreve à igreja. O inimigo está cegando não a visão, não a vista, mas o entendimento. Isso aí é muito sério. Porque as pessoas ouvem uma mensagem como essa e talvez vão dizer, olha, é uma cobrança do pastor. Não, é a palavra do Senhor que está dizendo que você precisa fazer o ID. Você foi alcançado e lá onde você estava tem centenas de pessoas precisando ser alcançadas. É o ID do Senhor. Quando nós entendemos o nosso chamado, nós que tivemos o nosso entendimento liberto, nós que agora entendemos que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Aquelas pessoas lá e no seio da nossa família ainda não entenderam. E aí precisamos o que então? Falar de Jesus. Porque a luz avança e as trevas são dissipadas. Na medida que nós vamos falando das maravilhas do Senhor, da palavra do Senhor,
Na medida que nós vamos dando testemunho de Cristo nos ambientes que nós estamos, as trevas são dissipadas. O nome do Senhor vai sendo glorificado, exaltado. Então é por isso que a missão não pode parar. A missão não pode parar porque a igreja ainda é o canal de Deus na terra. As pessoas podem falar, às vezes, da igreja, e igreja é um local de reunião de pessoas problemáticas. Pessoas que estão sendo trabalhadas. Pessoas que estão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus, na medida que elas vão permitindo ser trabalhadas. Então é um ambiente desafiador. Mas é um local aonde Deus instituiu para salvar vidas. A igreja. Instituição estabelecida por Deus. É por isso que aqui é um local onde você deve convidar pessoas, sabe? E elas vão vir, e elas vão receber uma porção da palavra. E é por isso que as portas do inferno tentam prevalecer contra a igreja do Senhor, mas não irão prevalecer contra a igreja do Senhor, porque maior é aquele que é o dono da missão. As portas do inferno jamais irão prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja de Cristo, que está alicerçada sobre a palavra de Cristo, sobre a rocha que é Cristo, que prega a palavra, que diz não para o mundo, que diz não para o pecado. Essa é a igreja do Senhor Jesus. A igreja que vai ser perseguida, a igreja que vai ser assolada, sim, mas ela vencerá, aleluia, ela é vencedora. Diga glória a Deus por isso. O Senhor nos chama, nos vocacionou, nos deu autoridade. Ele diz: eis que tenho toda a autoridade. Eu estou delegando autoridade sobre a vida de vocês. Não tenham medo, fale do que eu fiz. Fale das minhas maravilhas. Irmãos, nós estamos, na verdade, permita-me, nós estamos medrosos. Falta coragem. Falta coragem. Falta entrega. Falta. Estamos agarrados em muitas coisas. Sim ou não? Estamos agarrados. Nós não queremos sair. Estamos embaraçados. Amamos a Deus, mas estamos embaraçados. Se Deus pede o Isaac, a gente não dá nada. Se Ele pede coisas tão simples, a gente não está disposto. Essa é a verdade. Nós não podemos, nós temos que sair dessa dimensão, e Deus, Ele fala comigo. A igreja, muitos, não é só aqui, o meu compromisso é aqui, esse rebanho. Mas isso, você está vendo isso ao teu redor. Nós estamos muito acomodados. A gente está dando a sobra. A gente está dando algumas moedas. Mas nós não estamos dando o nosso tudo. Porque o tudo gasta, o tudo dói, o tudo me faz depender de Deus, pastor Carla. O tudo que Deus espera é: me dá o tudo e dependa de mim, porque esse tudo que você está segurando está atrapalhando o seu relacionamento comigo. Irmão, Deus não vai deixar faltar na tua mesa. Você crê nisso? Deus não vai deixar faltar. E é essa a dificuldade que nós temos como cristão, de entender que o Deus que nos alcançou, que tem feito você prosperar até aqui, que tem me feito prosperar até aqui, irmãos. Eu vivi na dependência de alguém pagar aluguel para mim. Eu vivia lá esperando clubes de futebol pagar as coisas para mim. Deus mudou a minha história.
Isso não é diferente. Se cada um de vocês viesse aqui, você iria poder dizer, olha, quem eu era lá atrás. E olha o que o Senhor tem feito na tua vida. E mesmo nós sendo falhos. Imagine se a gente melhorar esse nível de intimidade com Ele. Nós estávamos longe. Ele nos trouxe para perto. E é por isso que dói, as pessoas não entenderam que a missão continua, porque Jesus continua a obra. Não é a nossa força que sustenta a missão, é a promessa de Cristo. É Ele que amou o mundo, é Ele que entregou. É Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que transforma, é Ele que cura, é Ele que dá vigor. É Ele que faz os nossos olhos abrir no dia seguinte. É Ele que dá o ar que nós respiramos. É Ele que faz você prosperar. Não é você, não é a sua habilidade, não é o seu jeito bom, bonito, a eloquência, não. É Deus que está fazendo. Amém. Amém. A missão não falha, porque o autor da missão nunca falhou. As vidas vão ser alcançadas. A igreja, ela vai seguir avançando. Olha para o teu irmão e diga, a missão não pode parar. Eis-me aqui. Sabe qual é o peso dessa palavra, eis-me aqui? Eis-me aqui é estar disponível. Eis-me aqui é priorizar o seu reino, a sua justiça e as demais coisas do serão acrescentadas. O eis-me aqui, irmãos, o eis-me aqui é permitir a chama arder no nosso coração. O eis-me aqui é nos colocar e dizer, o altar vai continuar pegando fogo, não vou deixar faltar lenha. O fogo não apagará no meu altar, não. Eu não vou deixar essas circunstâncias, essas crises, esses problemas, essas adversidades apagar a chama de Deus na minha vida, não. Quantas pessoas estão vivendo esse esfriamento? Deus quer acender essa chama em nós. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. A missão não pode parar. O eis-me aqui é dizer, Senhor, eu estou disposto. Estou disposto a ir. Sabe, não uma milha, mas eu estou disposto a ir. Eu estou disposto a ser um instrumento nas tuas mãos, sabe? Eu estou disposto, Senhor, a pregar as boas novas. Aí mesmo que eu venha a ser perseguido. Há igrejas na janela 1040, se você procurar se informar, igrejas no subterrâneo, cristãos que estão congregando no subterrâneo, no escondido, mas estão avançando e crescendo. Porque eles não têm outro recurso, é Deus e é Deus. É o Senhor que guarda. Recordo que nosso querido Elias Dantas, ele mencionou uma certa feita dizendo, há pessoas que estão lá sendo perseguidas e se elas forem encontradas, elas precisam estar sempre mudando o local das reuniões. E chegou um missionário e disse, vocês estão correndo risco todos os dias. Mas a palavra do Senhor diz isso, né? Somos entregues à morte todos os dias. E esse missionário chegou para aquelas pessoas e disse, vocês estão correndo risco todos os dias. Vocês não têm medo de serem mortos? Morrerem? Sabe o que ele respondeu àquelas pessoas, Silvia? Nós já morremos para Cristo. Já estamos mortos para Cristo. É por isso que nós não temos a dimensão de entender o que Paulo diz, não vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho minha vida mais por preciosa, é Cristo. Quando a gente entra numa dimensão dessa, irmão, tudo muda.
O apego à coroa, ao trono, vai embora. O apego à capa se perde. É por isso que Jesus diz, pedia a capa da túnica, dá tudo. Não se prenda a isso. Entrega. Entrega. Não fique preso. Seja um escravo de Cristo, das orelhas furadas. Alguém que é livre, mas continua disposto a servir. Somos livres para adorar o Senhor. E eu quero te dizer nessa noite, adore enquanto podemos adorar. Aleluia. Sirva a Ele com toda a tua força enquanto nós podemos nos reunir. Porque chegará dias que isso pode acontecer, seja Brasil, como em outros países, que não podem adorar. Vamos adorar? Feche os seus olhos e adore o Senhor. Oh, aleluia. Te adoramos, ó Deus, te adoramos. A missão não vai parar, Senhor. Porque essa igreja se levanta, esses homens e mulheres, adolescentes se levantam. Oh, aleluia. Eu sei que o Senhor vai falar aos corações aqui. Eu sei que o Senhor vai levar essa mensagem, vai aprofundar essa mensagem. O que temos de precioso? Se não temos condições de mudar o nosso amanhã, diga para Ele hoje: eis-me aqui. Eis-me aqui. Oh, aleluia. Adore a Ele. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Oh, aleluia. Eis-me aqui. Declare nessa noite. Estou disponível, então Eu quero te dizer, confia nisso que você está cantando. Confia. me fiz exclusivo só pra te servir. Ele vai salvar, Ele vai restaurar casamento, Ele vai visitar você. Mas priorize Ele. Oh, aleluia. E como diz irmão, Meu Deus. para o teu chamado, se me desse unção, Oh, aleluia. para ser usado pra sua glória, somente pra sua glória. Sirva Ele com alegria. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, Toca, Senhor, vem toca. me E purifica
missão não pode parar. Estive falando com um amigo esses dias e ele disse: a minha tristeza, pastor, eu não tenho encontrado com Jesus mais cedo. Encontrei com ele já tarde, velho, cansado, mas eu não largo ele por nada mais. Não largo ele por nada mais. Use a sua juventude, use as suas forças, use os seus dons, dado pelo Senhor para a obra. Eis-me aqui, sacerdócio real, meu Deus. povo exclusivo de Deus, eis-me aqui, nação, nação, santa, 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 Levante as suas mãos. eis-me aqui, Diga, eis-me aqui. estou disponível, Eis-me aqui. usa-me. Eis-me aqui, Senhor. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. E como dizer não para o seu chamado, se me der. Comece hoje. Comece hoje. Refaça a sua aliança hoje. Refaça hoje. Começa hoje. Não espera, não. Não espera mais, não. Então me toca, Senhor. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Levanta a tua mão, Senhor. Eis-me aqui, fala com Ele. O céu está vendo. Estou disponível, Senhor. Então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus. Envia-me. Peça Ele para enviar você. Aleluia. Como dizer não? E como dizer não para o seu chamado, se me deste unção para ser usado pra sua glória, Somente. meu Deus, somente pra sua glória. Aleluia. Oh, somente pra sua glória, somente pra tua glória, Deus, somente pra sua glória. Senhor, queremos levantar a nossa voz de oração nesse momento. Somente pra sua Pai, clamamos pela tua igreja. Clamamos, ó Pai, aleluias. Que o Senhor venha avivar a tua obra, Senhor. Que o Senhor venha nos despertar, Senhor, concernente ao teu reino. Entendemos que os campos já estão, Senhor, ó Pai, brancos, prontos. Que venhamos, ó Pai, nos levantar como os ceifeiros da última hora. Ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos usar cada vida aqui, Senhor. Cada homem, mulher, criança, adolescente. Ó Pai, com a palavra, Senhor, ó Pai. A palavra do Senhor que venha gerar vidas, que venha transformar vidas pelo poder da tua palavra. Senhor, ó Deus, que venhamos ser um instrumento de cura, que venhamos ser um instrumento, ó Pai, que venha dar direção para aqueles que estão cegos e à beira do caminho.
Senhor, nós oramos, Senhor, ó Deus, por pedidos de oração, Senhor. Esse câncer, Senhor, ó Pai, não é nada diante do Teu poder. Que o Senhor visite, ó Deus, aleluias, o João Batista, Senhor, ó Pai, irmão do nosso irmão Sebastião. Deus, ó Pai, que o Senhor toque, que o Senhor cure, que o Senhor restaure, Senhor, a vida dele, a saúde dele, Pai, em nome de Jesus. Como igreja, nós estamos aqui, oramos, clamamos, ó Pai, que o Senhor toque, que o Senhor restaure, que o Senhor venha confundir os médicos, ó Pai, em nome de Jesus. Visita a saúde da irmã Marinei, com a Tua mão poderosa, tocando, restaurando, curando, da planta do pé até o alto da cabeça. Senhor, vidas que adentraram aqui, que estão aqui e que estão carecendo de uma oração, Senhor, toca nessa noite pelo Teu poder. Nós oramos, Senhor, nós estamos aqui orando e clamando ao Deus que tudo pode, ao Deus que, Senhor, Pai, faz o impossível se tornar possível. Pai, muda a história, muda a sentença aqui, Senhor, nessa noite. Dá visão, Senhor, nos tire da beira do caminho, nos tire de Lodebar e nos coloque, Senhor, ó Pai, no Teu propósito, dentro da Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, nos faça entender, Senhor, nos faça depender de Ti, nos faça entender que vale mais depender do Senhor do que depender de homens, vale mais depender do Senhor do que depender, Senhor, ó Deus, de sistema, Senhor, ó Pai, de governo. Vale mais depender do Senhor, ó Deus, do que de médico, do que advogado. É o Senhor que vai fazer. A última palavra vem do Senhor. Portanto, nessa noite, acalma esse coração. Nos desperta nessa noite para entender, ó Pai, que nós precisamos ser mais corajosos, termos mais atitude, pararmos, Senhor, de procrastinar, pararmos de ficar adiando o eis-me aqui, mas que o eis-me aqui venha ser presente na nossa vida, que venhamos nos desprender, Senhor, ó Pai, de tudo que é terreno, tudo que tem nos prendido, tudo que tem nos embaraçado, tudo que tem, Senhor, nos impedido de dizer eis-me aqui. Venha com a Tua brasa, Senhor, tirada do altar, toca nos nossos lábios. Ah, Senhor, nos faça entender que somos pecadores, falhos, habitamos no meio de um povo de impuros lábios, mas o Senhor tem mudado a nossa história. O Senhor tem nos dado visão para entender que o fim desse mundo, ó Pai, o Senhor quer salvar e nós precisamos, Senhor, falar para os que estão cegos que o Senhor quer salvá-los. Deus, ó Pai, coloca ousadia em nós. Coloca, Senhor, desprendimento em nós. Ah, Senhor, nos faz amar realmente a Tua obra, o Teu reino. Nos faça verdadeiramente buscar a Tua face. Nos faça verdadeiramente, ó Pai, nos preocupar, Senhor, ó Pai, com o final e não com esse momento em si. Nos faça olhar para o Teu reino, Senhor. Nos faça olhar para o céu. Nos faça nos posicionar aqui nessa terra como sacerdotes, como, Senhor, discípulos do Senhor, que não, Senhor, ó Pai, vai temer, ó Pai, o que o homem possa fazer. Mas, Senhor, ó Pai, o mais importante é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz amém. Aleluias. Oh, aplauda o Senhor Jesus. Irmãos, ainda de pé, já vamos finalizar. Eu sei que é difícil às vezes nos desprender de coisas, mas é necessário. E quanto mais demorarmos a nos desprender de certas coisas, mais tempo vamos perdendo. Precisamos entender que a nossa dependência precisa estar totalmente em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. E para isso, eu preciso me desprender. E na medida que eu vou me desprendendo das coisas que me prendem, eu costumo dizer que existem alguns nós que só nós podemos desfazer. Existem alguns nós que eu não consigo desfazer na sua vida, mas você é o único que pode conseguir fazer. Existem
nós, que só nós podemos desfazer. Então se desprenda. O ano está acabando, irmãos. Se desprenda, seja valente, seja corajoso. Dependa de Deus. As nossas forças vão embora, irmão. Mas a nossa esperança em Cristo precisa seguir aumentando. É entender o que Paulo diz: ainda que o homem exterior se corrompa, essa carcaça, o interior se renova a cada dia. Você chegou novinho aqui na América, os mais aí, veterano aí, chegou novo. Eu vi muitos aqui bem novinho. Olha, você já está, 40. Você chegou aqui com 20 e poucos. Eu cheguei com 30 anos aqui. O tempo passa rápido, sim ou não? As forças vão embora. As forças vão embora. Mas a nossa esperança em Cristo precisa seguir. Amém? Deus conta com você. É Ele que vai te capacitar, Ele que vai te preparar, Ele conta com você. Preocupa não. Ele cuida de você e cuida dos seus. Quantos creem que Deus cuida, irmãos? Deus cuida de nós. Deus cuida do seu povo. Deus cuida. E nos faz assentar com os príncipes. Ele faz. Ele é o único que faz nos sentar com os príncipes. Amém? Aleluia. É Ele que te tira você lá de Araras e coloca você em Nova York. Pastor Fernando gosta de falar, tira a gente lá do pé do pé de café, e nos leva para Nova York. Lá em Botelho, irmão, você não conhece, vai lá, tem um ar-condicionado central, não é, pastor? É pequeno, mas é uma cidade acolhedora. Mas Deus nos tira. Me tirou de Valadares, tirou uns aí de Ipatinga, tirou a Ritinha lá de Ipatinga, tirou a Carne lá de Guiné-Bissau, tirou Donizete lá de Poços de Caldas. Qual o nome da cidade, do bairro lá? Vila Rica. Olha o Carlos, tirou o Carlos aí, olha lá de Vila Rica. Só Deus, irmãos. Só Deus, sim ou não? Só Deus faz isso. Amém? Só Deus faz isso. Fica firme com o Senhor. Irmãos, como eu disse, sexta-feira, vigília, e enquanto eu pregava, veio ao meu coração que eu tinha esquecido de falar, que as ungidas do pandeiro possam tocar, possam cantar na sexta-feira, tá bom? Não deixem de preparar aí, tá? As ungidas aí do pandeiro. Pastora Alinda achou que o negócio era fácil, não pegou até hoje. Ela tá aí, cheguei lá em casa, tá bom não. É muito difícil. Tem que ensaiar com as irmãs. As ungidas lá tá ungida. Sexta-feira, se prepare, vem com os pandeiros aí, vai ser uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Pastor Fernando, dê a bênção para nós, pastor. Bênção sacerdotal, por gentileza. Glória a Deus. Irmãos, que todos vocês vão ter um domingo abençoado. Sabe, nós já não temos culto no domingo, é para você investir na sua família. Sabe, cuide da sua casa, cuide da sua família. Se você não gosta de sair, não sai, mas fique em casa, vai pro sofá, vai assistir um filme.